Os métodos que antes eram invariavelmente coroados de êxito, concentração das baterias num ponto, o ataque das reservas para romper a linha, o ataque da cavalaria dos homens de ferro. Todos estes métodos estavam a ser utilizados, mas não só a vitória não sorria, como de todos os lados surgiam as más novas de generais mortos ou feridos, da necessidade de reforços, da impossibilidade de derrotar os russos e da desorganização das tropas. Antes, após 2 ou 3 ordens, após 2 ou 3 frases, já chegavam os marechais e os ajudantes de campo alegres anunciando troféus que eram corpos de exército inteiro aprisionados, de molhos de bandeiras e estandartes dos inimigos, canhões, transportes, pedindo Murat apenas autorização para mandar a cavalaria tomar conta dos transportes. Foi assim em Lodi, Marengo, Arcole, Iena, Austerlitz, Wagram, etc. Mas agora, algo de estranho se passava com as suas tropas. Apesar da notícia da conquista das flechas, Napoleão via bem que não era a mesma coisa, que não era de modo algum como nas anteriores batalhas. Napoleão via que todas as pessoas que o rodeavam, pessoas com a experiência dos antigos combates, tinham o mesmo sentimento que ele. Via todas as caras tristes, via que todos evitavam olhar-se nos olhos. Monsieur de Beausset era o único que se mostrava incapaz de compreender a situação. Ora, Napoleão, com toda a sua longa experiência da guerra, sabia bem o que era não dar como ganha uma batalha ao fim de 8 horas de esforços. Sabia que era uma batalha quase perdida e que agora o mais pequeno acaso, no ponto tenso da oscilação em que estava a batalha, poderia levar à perda total dele e das suas tropas. Rememorando toda esta estranha campanha russa, em que não tinha sido ganha qualquer batalha, em que durante 2 meses não houvera quaisquer troféus, nem bandeiras, nem canhões, nem corpos de exército, quando olhava para os rostos que disfarçavam a tristeza e ouvia os relatórios segundo os quais os russos se aguentavam nas suas posições, apoderava-se dele um sentimento terrível, como o que se tem nos pesadelos. Passavam-lhe pela memória todas as casualidades infelizes que poderiam levá-lo à perdição. Os russos podiam atacar a sua ala esquerda, podiam romper a sua linha no centro. Uma bala perdida podia matá-lo. Tudo isso era possível. Nas suas batalhas anteriores, apenas refletia nas possibilidades de êxito, mas agora vinha-lhe à imaginação um número incontável de acasos infelizes e admitia-os a todos. Sim, era como num pesadelo, quando a pessoa sonha que está a ser atacada por um facínora e, levantando o punho, bate com uma força tão terrível no facínora que devia liquidá-lo, mas a sua mão, impotente e mole, cai como um trapo, e o terror da morte iminente abrange o homem indefeso. A notícia de que os russos estavam a atacar o flanco esquerdo do exército francês despertou em Napoleão este terror. Estava no sopé do outeiro, sentado em silêncio na cadeira desdobrável, cabisbaixo, com os cotovelos apoiados nos joelhos. Berthier aproximou-se dele e propôs-lhe que dessem uma volta ao longo da linha para verem o estado das coisas. O que é o que está a dizer? Despertou Napoleão. Sim, mande que me tragam um cavalo. Montou o cavalo e foi na direção de Semionovskoye. No meio do fumo da pólvora a dissipar-se lentamente em todo o espaço por onde passava Napoleão, jaziam, nos charcos de sangue, cavalos e homens, em separado e aos montes. Nem Napoleão nem qualquer dos seus generais alguma vez viram semelhante horror, um número tão grande de mortes num espaço tão pequeno. O estrondear dos canhões, que não cessava havia 10 horas, e extenuara os ouvidos de todos, dava um significado especial ao espetáculo, com música de acompanhamento de quadros vivos. Napoleão entrou na elevação de Semionovskoye e, por entre o fumo, viu fileiras de homens que vestiam umas fardas insólitas para os seus olhos. Eram os russos. Os russos mantinham-se em fileiras cerradas atrás de Semionovskoye e do outeiro, e os seus canhões estrondavam e fumegavam sem parar ao longo da sua linha. Aquilo já não era uma batalha, já não era batalha nenhuma, era um massacre continuado, que não condizeria a qualquer resultado, nem para os russos, nem para os franceses. Napoleão parou o cavalo e mergulhou de novo no estado pensativo de onde o tirara Berthier. Já não podia fazer parar o que se passava à frente e à volta dele, e que era considerado dirigido por ele e dependente dele. E tudo isso, devido ao insucesso, afigurava-se-lhe pela primeira vez inútil e terrível. Um dos generais que se aproximaram de Napoleão tomou a liberdade de lhe sugerir
que pusessem em ação a velha guarda. Ney e Berthier, que estavam junto de Napoleão, trocaram olhares e sorriram com desprezo da proposta absurda do general. Napoleão baixou a cabeça e durante muito tempo ficou calado. A 800 léguas de França não farei aniquilar a minha guarda, disse ele. Fez dar meia volta ao cavalo e voltou para trás para Schwardinov. 35. Kutuzov, de cabeça baixa, e o pesado corpo esbarrondado, sentava-se no campo coberto por um tapete, no mesmo lugar onde de manhã o vira Pierre. Não dava quaisquer ordens, apenas aceitava ou não aceitava o que lhe sugeriam. Sim, sim, faça-o, assim respondia a várias propostas. Sim, sim, vai lá, meu caro, ver como correm as coisas. Dirigia-se ora a um, ora a outro dos seus subordinados, ou, não vale a pena, esperemos um pouco. Ouvia os relatórios que lhe eram trazidos, dava as ordens quando os subordinados precisavam delas. Porém, ouvia os relatórios como se não lhe interessasse o sentido do que lhe diziam. Interessava-lhe mais o que via nas expressões do rosto e no tom dos que lhe apresentavam os relatórios. Graças à sua experiência militar de longos anos, sabia, e com a sua inteligência de velho, compreendia que era impossível um só homem dirigir centenas de milhares deles lutando com a morte, e sabia que o desfecho da batalha não se resolvia com as ordens do comandante em chefe, nem com o posicionamento das tropas, nem com o número de canhões, nem com o número de pessoas mortas, mas com aquela força imperceptível que se chama espírito do exército. Era a esta força que ele estava atento, dirigindo-a na medida das suas possibilidades. A expressão dominante do rosto de Kutuzov era a de uma atenção concentrada, calma, e ao mesmo tempo a da atenção com que superava a grande custo o cansaço do corpo velho e fraco. Às 11 da manhã trouxeram-lhe a informação de que as flechas ocupadas pelos franceses tinham sido reconquistadas, mas que o príncipe Bagration estava ferido. Kutuzov soltou um grito e abanou a cabeça. Vai ter com o príncipe Piotr Ivanovich e inteira-se de toda a situação, disse a um dos ajudantes de campo. Depois dirigiu-se ao príncipe de Württemberg, que estava atrás dele. Não deseja Vossa Alteza assumir o comando do primeiro exército? Pouco tempo depois da partida do príncipe real, tão pouco tempo que era quase impossível que ele já tivesse chegado a Semyonovskoye, o ajudante de campo de Württemberg voltou e informou Sua Alteza Sereníssima que o príncipe pedia reforços. Kutuzov franziu a cara e mandou a Doktorov a ordem de assumir o comando do primeiro exército, pedindo ao príncipe que voltasse ao quartel-general com o pretexto de que não poderia passar sem ele nestes momentos importantes. Quando chegou a notícia de que Murat tinha sido feito prisioneiro e os membros do Estado-Maior começaram a felicitar Kutuzov, este sorriu. Esperem, meus senhores, disse ele, a batalha foi ganha e, sendo assim, não há nada de especial no aprisionamento de Murat. Mas o melhor é não nos precipitarmos nos regozijos. No entanto, mandou um ajudante de campo levar esta notícia às tropas. Quando, do flanco esquerdo, veio Sherbinin com a informação de que os franceses tinham ocupado as flechas e Semyonovskoye, Kutuzov, pressentindo pelos sons da batalha e pelo rosto de Sherbinin que as notícias eram más, levantou-se como que para desentorpecer as pernas e, pegando Sherbinin pelo braço, chamou de lado. Vai, meu caro, disse a Ermolov. Vê lá se pode fazer alguma coisa. Kutuzov estava em Gorky, no centro da posição do exército russo. O ataque ao nosso flanco esquerdo, por ordem de Napoleão, foi ressachado várias vezes. No centro, os franceses não avançaram para além de Borodino. Do flanco esquerdo, a cavalaria de Uvarov obrigou os franceses à fuga. Passava das duas quando os ataques dos franceses cessaram. Nos rostos de todos os homens que vinham do campo da batalha e dos que estavam à sua beira, Kutuzov lia a tensão levada ao último grau. Kutuzov estava satisfeito. O dia fora um êxito, ultrapassara as suas expectativas. Porém, as forças físicas traíam o velho que ele era. Por várias vezes deixou cair a cabeça e começou a dormitar. Serviram-lhe o almoço. Volzogan, o ajudante de campo da corte, aquele que, passado ao lado do príncipe Andrei, dissera que era necessário im Raum verlegen, que eu não sei o que quer dizer, a guerra, e que era tão odiado por Baragatin, chegou junto de Kutuzov quando este almoçava. Volzogan trazia o relatório de Barclay de Tolly sobre o estado das coisas no flanco esquerdo. O prudente Barclay de Tolly, vendo as multidões de feridos a recuarem e as fileiras de trás em desordem,
e, tendo pesado bem todas as circunstâncias, concluiu que a batalha tinha sido perdida. E foi com esta notícia que mandou o seu favorito ao comandante em chefe. Kutuzov mastigava com dificuldade o frango assado e olhava para Volzogen com os olhos piscos e animados. Volzogen, desentrupecendo as pernas com indiferença, com um sorriso meio desdenhoso nos lábios, aproximou-se de Kutuzov, tocando levemente a pala com os dedos. Volzogen tratava Sua Alteza Sereníssima com certo menosprezo afetado, para mostrar que ele, como militar altamente instruído, concedia aos russos a liberdade de fazerem deste homem velho e inútil um ídolo, mas que ele, Volzogen, sabia bem com quem lidava. Der Alter R, como os alemães no seu círculo chamavam a Kutuzov, o velho senhor. Leva uma boa vida, pensou Volzogen, e deitando um olhar severo aos pratos que estavam em frente de Kutuzov, começou a apresentar ao velho senhor o relatório da situação no flanco esquerdo, da forma como lhe mandara apresentar Barclay de Tolly, e como ele próprio vira e percebera. Todos os pontos da nossa posição estão nas mãos do inimigo e não temos ninguém para o rechaçar, porque não há tropas. Estão em fuga e não há maneira de as fazer parar, informava ele. Kutuzov, parando de mastigar, fitou Volzogen com espanto, como se não percebesse o que ele dizia. Volzogen, reparando na emoção do velho senhor, disse com um sorriso: não me acho no direito de esconder de Vossa Alteza o que vi. O exército está absolutamente desorganizado. O senhor viu? Viu? Gritou Kutuzov, levantando-se rapidamente e avançando para Volzogen. Como se atreve? Gritou ele, sufocando e fazendo gestos ameaçadores com as mãos trementes. Como se atreve, excelentíssimo senhor, a dizer isso a mim? O senhor não sabe nada. Comunica ao general Barclay de Tolly, em meu nome, que a sua informação é errada e que eu, comandante em chefe, conheço o verdadeiro desenrolar da batalha melhor do que ele. Volzogen quis objetar, mas Kutuzov interrompeu. O inimigo foi rechaçado no flanco esquerdo e destroçado no flanco direito. Se o excelentíssimo senhor viu mal, não se atreva a dizer o que não sabe. Faça o favor de ir ter com o general Barclay de Tolly e de lhe transmitir a minha firme intenção de atacar amanhã de manhã o inimigo, disse Kutuzov com severidade. Todos guardavam silêncio, ouvindo-se apenas a respiração difícil do velho comandante. Rechaçados por todo o lado, pelo que agradeço a Deus e ao nosso exército corajoso. O inimigo está vencido e amanhã vamos escorraçá-lo da sagrada terra russa, disse Kutuzov, benzendo-se, e de repente as lágrimas que lhe apertavam na garganta fizeram-no soluçar. Volzogen, encolhendo os ombros e torcendo os lábios, afastou-se calado, surpreendendo-se com esta arbitrariedade do velho senhor. Bom, cá está o meu herói, disse Kutuzov ao general de cabelo negro, um belo homem corpulento que chegava ao outeiro naquele instante. Era Raevski, que passara todo o dia no ponto principal do campo Borodin. Raevski relatou que as tropas se mantinham firmes nos seus lugares e que os franceses já não ousavam atacar mais. Depois de o ouvir, Kutuzov disse em francês: o senhor então não pensa como os outros que somos obrigados a retirar. Pelo contrário, a Alteza, nos assuntos indecisos, é o mais teimoso que leva a melhor. É a minha opinião. Kaysarov, gritou Kutuzov, chamando o seu ajudante de campo. Senta-te e escreve a ordem de serviço para amanhã. E tu, dirigiu-se ao outro ajudante de campo, vai ao longo da linha e anuncia que amanhã atacaremos. Enquanto corria a conversa com Raevski e era ditada a ordem, Volzogen teve tempo de ir ao general Barclay de Tolly e de voltar, informando que o general Barclay de Tolly queria uma confirmação por escrito da ordem dada pelo comandante em chefe. Kutuzov, sem olhar para Volzogen, ditou a ordem que o ex-comandante em chefe, com razão e para evitar a responsabilidade pessoal, desejava. E graças à corrente indefinível e misteriosa que faz com que em todo o exército haja aquele estado de espírito comum a que se chama espírito do exército e que constitui o nervo principal da guerra, as palavras de Kutuzov, a sua ordem de ataque para o dia seguinte, chegaram em simultâneo a todos os setores da tropa. Não foram transmitidas ao último elo desta corrente as palavras e a ordem de serviço literais, nem sequer havia nada de parecido com o que dissera Kutuzov nos relatos que as pessoas transmitiam umas às outras nas várias partes do exército, mas o sentido das suas palavras correu por todo lado, porque o dissera o comandante em chefe não provinha de raciocínios sofisticados, mas do sentimento que lhe ia na alma em consonância com a alma de cada russo.
Então, ao saberem que no dia seguinte atacaríamos, ao ouvirem das esferas superiores aquilo em que queriam acreditar, os homens extenuados e indecisos animaram-se e acharam consolo.